nós temos mais uma diferença, ou pelo menos essa é uma diferença bem clara entre budismo e filosofia. Então nós vamos falar dessa questão e alguma ciência também. Vamos falar dessa questão da flecha no olho, né? O que é essa flecha no olho? Então, nas discussões budistas, muitas vezes se usa expressões como, né, os dentes de um corvo, discutir os dentes de um corvo, porque pássaros não têm dentes, né? Então, discutir os dentes do corvo é uma coisa totalmente fútil, totalmente sem sentido nenhum. Mas tem uma expressão sobre especulação vã que é mais comum, que tem a ver com uma parábola contada no Cânone Pali mesmo, em que o Buda ele disse: isso é como a pessoa que levou uma flechada no olho e em vez de ela procurar um cirurgião, ela está discutindo de onde veio a flechada, que cor tem a flecha, se o atirador era do time dele ou era do outro time. Tá querendo saber alguma coisa sobre a flecha, sobre de onde veio a flecha e assim por diante. Mas o problema agora é outro, né? O problema agora é dar um jeito nessa flecha, dentro desse olho dessa pessoa, né? Então essa é uma metáfora para a nossa condição. Então nossa condição é nascimento, que no Dharma não é muito fácil, mas nós já passamos por isso, daí já está no passado, mas daqui a pouco tem de novo, né? Então nascimento é um problema também. Mas os outros são mais claros, né? Doença, velhice e morte. Então essa é a flecha no olho. Então considerando que nós temos essas dificuldades muito diretas, como é que a gente vai elocubrar sobre temas que não levam à dissolução desses problemas, né? Então a gente pode até começar a dizer, tá, mas, por exemplo, aqui nesse canal, de vez em quando você está discutindo se o Arhat tem a mesma realização do Bodhisattva, isso daí não é um tipo de flecha no olho? Depende. Para uma pessoa que está estudando o Dharma de forma a preservar o Dharma e passar o Dharma adiante, isso é uma questão de gerar mérito, isso é uma questão de aprofundar o entendimento do Dharma, isso tem a ver com o Dharma, tem a ver com a flecha, tem a ver com retirar a flecha, com aprender cirurgia. Então talvez ele não esteja estudando a cirurgia do olho daquele, mas está estudando a cirurgia, né, como fazer outra intervenção cirúrgica. Então isso tem a ver com um problema diretamente relacionado, né, nos graus de realização e assim por diante, né. Mas, claro, para algumas pessoas, para mim, para você, que não vamos se tornar eruditos no Dharma, nem preservadores dos ensinamentos, então pode ser que seja uma flecha no olho, talvez a nossa reflexão deva ser outra. E quem é que nos receita a reflexão é o professor. Então o professor vai dizer, não, pensa mais sobre impermanência. Impermanência é uma coisa, um conselho geral, refletir sobre impermanência é útil em qualquer ponto do caminho, né? Então, pode ser que não seja útil refletir sobre a realização do Arhat, para alguns casos, mas com quase todos os casos é útil refletir sobre karma, é útil refletir sobre impermanência e assim por diante. E daí nós temos, então, essa diferença entre filosofia e budismo no seguinte sentido. Quando eu cursei filosofia, muitas vezes, né, os alunos ficavam exasperados com o volume de perda de tempo aparente que nós tínhamos no curso, né, de estudar coisas que não dizem respeito a nada que interesse a ninguém, basicamente. Só a um nicho de filósofos, né, que estão ocupados daquele tema, e aquilo diz respeito a eles e ponto, né? Não vai produzir nada para ninguém de nenhuma forma. Tem muitos conhecimentos que são assim. Então, dentro da filosofia, né? E daí a pessoa pode pensar, não, mas a filosofia é uma coisa viva que tem a ver. Tá, tudo bem. Tem algumas pessoas dentro da filosofia que elas querem uma filosofia aplicada, né? Uma ética, uma filosofia política, né? Uma filosofia que prática, que funciona, né? Que opera a vida da pessoa e assim por diante. Porém, todo filósofo vai reconhecer que aquela outra filosofia lá especulativa, sem nenhum embasamento, nenhuma necessidade de responder a nada, ela é filosofia. Ela faz parte da filosofia e não dá para se eximir disso, né? E de fato, eu tinha um professor que era um professor que entendia muito de religião cristã, principalmente, uma pessoa muito erudita, muito boa, muito boníssima, uma pessoa muito
cordata e parecia compassivo, realmente tinha boas qualidades aquele professor. Ouvia as perguntas mais absurdas e bestas e idiotas do mundo e conseguia responder de um jeito... Parecia um professor budista nesse sentido. Respondia assim, sem se exaltar, sem achar estranho aquilo, e achava um jeito de achar algum mérito no que a pessoa tá. Bom, enfim, era uma pessoa muito legal, né? Olha o que essa pessoa disse. Essa pessoa também disse que não existia pensamento sistemático na Ásia, né? Nenhum asiático tinha feito um tratado sistemático de filosofia, assim, no sentido de ter um pensamento coordenado, com lógica. Assim, é um tradutor de, sabe, 6 línguas, né, essa pessoa. Mesmo assim, ela fala uma coisa absurda dessas. Aí, isso que ela falou sobre filosofia é o seguinte: quanto menos a filosofia serve a alguma coisa, quanto mais ela é um conhecimento básico e puro, então se ela não serve para nada, ela é mais elevada. Ela está menos vinculada ao que é às coisas do mundo. Ela serve a si mesma. É um conhecimento pelo conhecimento, né? É um Ouroboros, assim. Né? Daí, do ponto de vista budista, pode achar isso bem profundo, né? Puxa, pois, né? Não, do ponto de vista budista, isso é uma flecha no olho, né? É uma flecha no olho. Então, quando o conhecimento não tem aplicação para nosso problema muito real de velhice, doença e morte, e nascimento também, não tem uso, não tem por que se dedicar a isso. Bom, daí, né, vamos dizer, mas eu sou professor de filosofia, se é seu ganha-pão, se é o jeito que você alimenta sua família, não está matando, não está roubando, tudo bem. Mas eu estou falando para eu e você aqui que não trabalhamos com isso. Então, para nós, não vale isso. Né? E daí também, quando as pessoas vêm com essa ideia muito elevada da filosofia, dessas ideias muito sofisticadas como algo profundo, assim por diante, lembre-se disso. Conhecimento básico em ciência e filosofia é algo que não tem porquê. É o conhecimento pelo conhecimento. Então, claro, na ciência a gente vai conhecendo cada vez mais, daí uma hora pode ser que venha ter uma aplicação. Na filosofia não se tem necessariamente essa expectativa. É conhecimento pelo conhecimento e azar, essa perda de tempo, basicamente, né? Então, tem muito. Até o que parece, assim, ter uma aplicação, eu digo, é muito flecha no olho. Esse o rapaz perguntou, o exemplo que surgiu essa coisa da flecha do olho de novo, ele estava perguntando assim, mas será que os planetas não são consciências? Será que, por exemplo, né, daí, tipo, a Terra pode ser uma coisa só, como tem na New Age, das pessoas pensarem em Gaia, a Terra ser um ser que tem uma consciência, né? Daí, né, eu nem quis falar para ele, mas tem o filme Solaris, que tem esse tema, né, que o planeta inteiro é uma consciência e fala com os personagens. Tem um filme maravilhoso do Tarkovsky sobre isso. Mas, essa pergunta, será que tem um planeta assim? Será que o nosso planeta é assim? Será que... Essa pergunta é especulativa, ela é uma flecha no olho, ela não serve para nada. E eu digo muito claramente por quê. Né, eu já falei pro rapaz também. Caso isso seja o caso, seja dos planetas, alguns planetas ou todos os planetas terem consciência como um todo, assim, né? Tem até ficção científica de consciências muito rápidas dentro das reações dentro de estrelas, né? Então isso já está explorado, né? Assim, até com ciência mais tentativa de ser uma ciência dura, né? Assim, para fazer esse tipo de ficção científica. Isso tem isso. Agora, do ponto de vista do Dharma, presta atenção. Se essas consciências existem, elas são compostas, elas são formadas, estão vinculadas a um planeta, certo? O planeta tem partes. Se o planeta tem partes, ele é impermanente. E todo planeta é impermanente, a gente sabe disso, né? Pensa um pouquinho, todo planeta é impermanente. Então o que essas consciências precisam, assim como os seres humanos, elas precisam do Dharma. Elas estão lá com uma flecha no olho também. Então, tu tá realmente pensando assim, será que eu tenho que ter compaixão por mais uma classe de seres? Não, né? Tanto faz se tem essa classe de seres ou não. Se tiver, tem que ter compaixão, se não tiver, não tem que ter compaixão. E no Dharma a gente tem essa classe de seres que são os deuses, que vivem mais que o tempo desse universo. Então eles são seres muito maiores do que um planeta, muito maiores no sentido, não sei nem se de tamanho, né, mas no sentido de tempo e de magnitude, de complexidade, e assim por diante. Esses seres também estão no samsara, também são sujeitos a nascimento, velhice e morte,
Às vezes a velhice é bem curtinha, às vezes a doença é muito rara, muito esparsa, mas tem a morte e tem o nascimento. Se tem a morte e tem o nascimento, tá ferrado. Precisa do Dharma. Então, a gente precisa, se a gente está interessado no Dharma, se a gente tem refúgio no Buda, a gente tem que estar sempre fazendo essa fila. Assim, eu estou pensando nisso, isso aqui vai me levar para o Dharma, que é o que soluciona, supostamente, doença, velhice, morte, nascimento. Ou isso aqui vai me levar, sei lá, para escrever Solaris, ou assim por diante, ou para dar aula de filosofia, ou para fazer um filme de ficção científica, ou sei lá o que, né? Aí, se for o seu ganha-pão, se for o seu interesse comercial, tudo bem. Agora, se você achar que você vai por aqui, você, no caso a pessoa estava perguntando dentro do canal budista, para mim, né? Então, se você está misturando isso, achando que esse tipo de especulação vai levar ao Dharma, não vai levar ao Dharma. O tipo de especulação que vai levar ao Dharma é assim, é composto, se é composto é impermanente, se é impermanente tem sofrimento, se tem sofrimento precisa do Dharma. Então esse tipo de reflexão é útil. Já falei mais de uma vez sobre isso, mas é interessante lembrar com uma nuance um pouco diferente, né? Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutupi Amanian Jogis Asundado Tem Jyote Time Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Pegu Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panangi Wancha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tinleta Tutin Jyote Pemejasun Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Troma de Soji no Nibe Melunde do Jyote Nenjuane Chimpote Payuri Nebadan Basi Pechambundan Conseja Senten Jyote Kusun Sanje Guru Rinpoche Ngondo Kondade Wachin Boja Barche com seu tutor da Poça Só Depson Chin Lapto Soshi não se mueve de chuva dançam palum de do Partingelo Oma Rumbeza Guru Pema CD Hun Ken Locha Som de Loche Zalin Sasson Cha Papel Trojo Sung Não Guarda Miral do Sungele Show